A Polícia Civil ainda trabalha para concluir os laudos que vão apontar as causas do incêndio que atingiu uma clínica particular de recuperação lá no Paranoá, cara. Lá no Paranoá, não é isso, Sabrina? Olha, o incêndio ocorrido no fim de agosto matou 5 pessoas. Outras 11 ficaram feridas. Nós vamos agora às atualizações desse caso ao vivo com a Ana Bianchini. É com você, minha amiga. A gente volta a falar sobre esse caso, essa tragédia que com certeza vai ser lembrada para sempre aqui na história da nossa capital. Isso porque a gente está falando de um incêndio em uma clínica de reabilitação que terminou, então, com 11 pessoas feridas, 9 internadas em estado grave e 5 pacientes mortos. Esse incêndio ele aconteceu na madrugada do último dia 31 de agosto, bem no finalzinho do mês, literalmente ali no último dia, viu, Sabrina? E desde então, a Polícia Civil vem investigando esse caso. E por que a gente volta a falar sobre esse assunto hoje? Pois bem, hoje a nossa equipe, a equipe da Record, conversou com uma advogada. Essa advogada, que inclusive, Sabrina e Fred, ela tá atuando aí na defesa de várias vítimas dessa situação e também de ex-pacientes da clínica, tá? Ela já atuava para alguns ex-pacientes antes mesmo desse incêndio acontecer. E agora, essa advogada, ela acaba de encaminhar diversas denúncias para o Ministério Público aqui do Distrito Federal. Eu tô aqui com uma lista, várias denúncias mesmo, esses relatos que eles foram dados, então, pelos internos dessa clínica, várias pessoas que passaram muitos dias, alguns até meses naquele local e que já viviam uma rotina de trauma. Eles só não esperavam que o pior ainda estava por vir, que seria justamente esse incêndio. E presta atenção nessas denúncias realizadas pela advogada ao Ministério Público. Ela fala sobre a falta de internação, ela fala, na verdade, sobre a questão da internação involuntária. O que acontece? Essa clínica, ela recebe internações involuntárias e essas internações, elas só podem acontecer mediante um laudo muito específico elaborado por médicos especialistas. De acordo com a delegada, esses laudos, eles não eram elaborados, essas internações aconteciam sem que o Ministério Público fosse comunicado, lembrando que toda internação involuntária, ela precisa ser comunicada ao Ministério Público em até 72 horas. E nenhuma internação dessa clínica era comunicada, de acordo, então, com essa advogada que conversou mais cedo com a equipe da Record. Ela também fala a respeito das remoções desses pacientes. Ou seja, todas as vezes que um paciente ele vai ser internado em uma clínica de reabilitação, esse transporte, que eles chamam de remoção, ele precisa ser feito por uma equipe especializada, principalmente equipes de médicos, enfermeiros, enfim, precisa ali de toda uma equipe para realizar esse atendimento. E de acordo com o que a advogada falou, essas remoções eram feitas no carro particular do dono da clínica, sem nenhum médico. E muitas vezes esses pacientes, eles estavam transtornados, revoltados, e quem que estava ali para conter esses pacientes? Isso mesmo, os próprios donos e responsáveis por essa clínica. Esses pacientes, de acordo com a advogada, eram submetidos a agressões, inclusive em casos, né, de mata-leão dentro e fora da clínica. Outro ponto que ela levou ao Ministério Público, viu? Comidas contaminadas. Apesar de se tratar de uma clínica particular, a alimentação nesse espaço, de acordo com os próprios internos ali, e também de acordo com a advogada, essas alimentações, elas eram adquiridas através de doações. Sim, tinha uma família do outro lado pagando uma mensalidade para aquela clínica, achando então que o seu familiar estava sendo bem cuidado, bem alimentado, bem medicado e recebendo algum tipo de acompanhamento, o que na verdade não acontecia de acordo com as denúncias. Essas alimentações que eram oferecidas através de doações, muitas vezes chegavam até esses internos sem qualidade nenhuma, tá? Eles tinham que comer até salgados vencidos. Inclusive, recentemente teve um surto dentro da clínica porque eles receberam a doação de um monte de salgado vencido, mofado, e lógico, os internos se alimentaram daquilo e logo depois todos começaram a passar mal.
Outro ponto, não tinha extintor de incêndio, tá bom? No alojamento que pegou fogo. Sem falar nas condições daquela clínica, que de acordo com as denúncias, funcionava em uma casa antiga. Essa casa que estava com a estrutura debilitada, contava com diversos gatos nas fiações elétricas, inclusive vários registros de curto-circuito que aconteceram dentro da clínica e que quem teve que solucionar o problema ali do curto e tentar dar um jeito em toda a situação eram os próprios internos. A gente também tem informação de que esses internos eram ameaçados, ou seja, se alguma coisa não acontecia da forma que os donos da clínica queriam, esses internos eles eram punidos. Eles podiam lavar louça, eles podiam participar de construções como pedreiros, tudo isso completamente sem receber nada, como justamente uma forma de punição. As denúncias também envolvem ligações monitoradas com a família dos pacientes para que denúncias não fossem realizadas. Então, vamos supor, todos os dias, eu acho que era uma vez por semana ou 2 vezes por semana, os pacientes que estavam nessa clínica, eles tinham direito a uma ligação com familiares, né? Então, eles ligavam para a mãe, para o pai, para a esposa, para a tia, para a filha, mas essas ligações, elas eram feitas nessa distância, que tá eu e o Ricardinho aqui, ó, o nosso cinegrafista. Isso de acordo com o que a advogada falou. Ficava alguém da clínica bem perto do paciente, ouvindo tudo o que ele estava falando com o familiar, e se em algum momento o paciente reclamasse da clínica, realizasse alguma denúncia ou falasse a respeito dessas irregularidades, imediatamente um funcionário da clínica tirava o telefone da tomada e interrompia imediatamente essa ligação. Não ter contato com os familiares, mesmo sendo um direito desses internos, também era uma das punições aplicadas dentro da clínica Liberty-se. Lembrando que a Liberty-se conta com 3 unidades aqui em Brasília, uma no Lago Oeste e 2 no Paranoá. Uma das unidades do Paranoá, que foi onde esse incêndio aconteceu, ela sequer tinha alvará de funcionamento. Os bombeiros não realizaram lá nenhum tipo de vistoria e aquele lugar não tinha autorização para funcionar. Agora, todas essas denúncias já foram encaminhadas ao Ministério Público, já foram recebidas. A nossa equipe segue em contato direto com a advogada dessas vítimas. Hoje, mais cedo, a gente também conversou com uma pessoa que estava lá dentro, o interno, que estava na clínica no momento em que o incêndio começou. E outro ponto muito grave nessa situação. Daqui a pouquinho vocês vão acompanhar a matéria completa, mas esse interno contou pra gente o seguinte, que ele estava há 40 dias na clínica, no momento em que esse incêndio aconteceu. E que aquilo ali se tratava de uma tragédia anunciada, que inclusive todas as portas do alojamento que pegou fogo, elas eram trancadas durante a noite, estavam trancadas no momento do incêndio, com cadeados pelo lado de fora. Ou seja, essas pessoas que conseguiram se salvar, tinham 21 pessoas dentro do alojamento no momento em que o incêndio começou, elas conseguiram se salvar graças a muito esforço, porque elas estavam literalmente trancadas ali dentro. E essa foi uma denúncia que a advogada também levou ao Ministério Público, porque além das portas serem cadeadas, as janelas também tinham grades. Então, a advogada, né, acusa a Liberty-se também de manter esses pacientes em cárcere privado. Essa vítima relatou pra gente que ele foi um dos últimos a acordar depois que esse fogo começou, que ele estava, inclusive, muito próximo de algumas pessoas que perderam a vida nessa tragédia e que realmente aquele foi um momento de muito terror e de muito pânico. Essa vítima que até hoje não consegue dormir de luz apagada, só dorme de luz acesa por causa dos traumas envolvidos nesse incêndio. A polícia continua investigando, o Ministério Público também entrou no caso e a Record continua acompanhando todo esse processo de investigação. Cara, pois é, e pra mim não passa de um negócio muito criminoso, muito. Deixar o povo trancado ali é como se fosse uma cadeia, sabe? Você deixa na cela, tranca e vai embora. Deixa na cela, tranca e vai embora. Na cela ainda, na cadeia lá, se tu gritar, vai aparecer um policial penal. E nesse lugar que eles trancavam e iam embora? E nesse lugar que eles trancavam e iam embora? Alguns, inclusive, que já não estavam mais aí nesse local, já tinham denunciado, ó, vai acontecer algo errado, vai acontecer uma tragédia, vai acontecer. Ninguém deu aí bola para quem falava que poderia acontecer uma tragédia, e essa tragédia ocorreu, né? Vambora que isso aí sirva
para a gente ficar mais em cima de outras clínicas aí e você ter cuidado para não deixar um familiar seu numa clínica clandestina, tá bom? Aninha, obrigado pelas informações.